Atingir as metas define um bom líder. Não as metas. Porque depende daquele líder entregar ou não o resultado. Se ele entrega, ele é bom. Se ele não entrega, ele não é bom. Ah, mas gosto muito do cara, o cara é muito gente boa. Beleza, mas ele tem que entregar resultado. A gente vive de resultado. As lojas vivem de resultado. São os resultados que pagam os bônus, que pagam os salários, que pagam os aumentos, que pagam as promoções. Então, as metas têm que ser atingidas. Agora, um líder pode definir meta. Aí, nesse caso, sim. A meta que o líder definir do jeito certo, envolvendo o time, criando o plano de ação para ser atingida aquela meta, faz com que o líder atinja o objetivo e aí seja um bom líder. Mas tem que ter uma análise por trás também, né? Por exemplo, se meu mercado do ano passado para cá, né, fazer uma comparação mês a mês, já tem um crescimento normal, eu não posso estimar a minha meta com base nesse crescimento. Eu tenho que instigar um pouco mais, correto? A meta sempre tem que ser esticada. Eu costumo dizer que se alguém fala uma meta para a pessoa não dá um frio na espinha, a meta tá uma merda. Para você ter uma noção, ano passado, de 2017 para 2018, a gente cresceu 87,50%. E aí eu falei, vou triplicar de tamanho em 2019. Ponto. E aí, como fazer, né? E aí entra planos de ação, medidas, um monte de ação para poder fazer, um monte de coisa. Fiz curso pra caramba, paguei um monte de gente, aumentei a equipe, montei outra empresa. Resultado. O meu negócio, que é consultoria presencial, mais o meu negócio digital. A gente está em novembro ainda gravando esse podcast, que deve entrar em dezembro, mas a gente já passou de triplicar o tamanho. A consultoria cresceu mais de 60% e a parte digital já mais que triplicou de tamanho. Então, assim, e aí o conjunto do negócio 2018 para 2019 já mais que triplicou de tamanho. Então, a meta que eu tracei em início de 2019 foi atingida. Show. E top da balada para vocês que estão sabendo isso de primeira mão. Inclusive, eles estão sabendo de primeira mão. Surpreso. Sabendo disso, tem uma outra coisa que é muito top, muito, muito bacana. Em 2020, a meta... Olha a arrepio da espinha. É aumentar em 5 vezes o resultado de 2019. Que já foi. Ou seja, eu quero multiplicar por 5. Então, aí a partir disso, quais esforços precisam ser feitos? Qual conhecimento eu vou ter que adquirir que eu não tenho? Com quem que eu vou ter que me associar que eu não estou associado hoje? Para onde eu vou ter que avançar? Quantas pessoas eu vou precisar ter? Isso tudo vai estar dentro desse planejamento para eu poder atingir essa meta. E o líder, lá que está lá na ponta, entendendo disso, ele vai falar assim, tá, baseado no que eu faço hoje, o que eu preciso para chegar lá. E aí ele atinge ou não o resultado. Então hoje, por exemplo, a estratégia de consultoria, que é a nossa empresa de consultoria, está sendo tocada pelo meu sócio, Jean Berli, que hoje é o presidente. Ele tem um desafio de conseguir levar a consultoria ao nível X lá, YZ, que a gente traçou de meta. Eu quero atingir 5 vezes num negócio global, entre consultoria presencial e meu negócio digital. E aí o ponto ele tem que atingir o objetivo dele. E como ele vai fazer isso? E aí ele, como líder, vai ter que traçar planos de ação para fazer com que a equipe consiga chegar no objetivo que ele precisa. Mas aí, voltando para a pergunta, porque a gente emendou em metas e a gente perguntou que a liderança, você explicou, inclusive aprofundou a meta. E quais são as características de um bom líder? Basicamente é isso que você acabou de falar. Que um bom líder tem que ter uma boa capacidade de comunicação, tem que, se possível, conseguir ser organizado e organizar a equipe dele. Para falar a verdade, existe uma agenda do líder, né? Então, quando fala assim, você tem que bater meta, então ele tem que conseguir envolver o time, ele tem que explicar método para a equipe, ele tem que estar orientando e treinando a equipe o tempo inteiro, ele tem que traçar planos de ação que sejam verificados, ele precisa verificar os resultados.
Ele precisa, com o time, né, agora falando do time, treinar o cara, fazer coaching, entender individualmente as necessidades de cada pessoa do time para conseguir fazer eles funcionarem melhor, aproveitar as habilidades e facilidades que as pessoas têm. Então, uma pessoa melhor para fazer tal coisa, ele tem que aproveitar ela para fazer aquilo e não fazer outra coisa. Porque daqui a pouco fica tudo errado, né? O cara que é bom, em marketing vai para a área operacional, o cara que é bom operacional vai para o financeiro, o cara que é bom financeiro vai para a operação. E aí quando você vai ver, fica uma zona, nada funciona porque você está usando as pessoas no lugar errado. Então assim, já engatamos no assunto. Como é que é ser um líder mais no chão de loja, ali na prática, no mercado? Como é que funciona? Vocês hoje estão ansiosos mesmo, nem terminei de responder a pergunta dele, você já quer saber outra. É porque a gente está trazendo para a realidade dos nossos clientes. Eu entendi. Mas deixa eu terminar de responder o que você falou. Beleza. Então, a característica que o líder tem que ter ele precisa trazer a equipe para o lado dele, ele tem que ter boa habilidade de comunicação, ele tem que ser organizado, ele precisa conseguir traçar essas metas, ele precisa verificar se as pessoas estão fazendo, ele precisa passar os valores que a empresa quer. Então, toda empresa tem alguns valores, algumas medidas de caráter que eu chamo, que é, sei lá, eu quero que todo mundo aqui saiba trabalhar em equipe. Eu quero que todas as pessoas aqui façam as coisas de forma simples. Eu quero que as pessoas sejam honestas, eu quero que as pessoas sejam humildes. Então, esses valores têm que ser transferidos para a equipe. E esses valores, o líder tem que transpirar eles. Tem que transmitir. O líder ele é formado não porque ele fala, e sim pelas atitudes que ele faz. Então você é medido pelos resultados que você entrega versus as atitudes que você faz. Então o líder tem que ser um exemplo. Sim. Se ele não for exemplo, ele não funciona. Simples desse jeito. E agora respondendo a tua pergunta sobre como ser um líder no chão de loja. Como ser um bom gerente. Um bom encarregado. Você tem que entregar mais do que se espera. Basicamente, se esperam que você garanta que a loja esteja abastecida, eu estudaria mecanismos de cross, de destaque, eu formaria a equipe para que todo mundo soubesse fazer tudo. E não, ou seja, estimularia a polivalência e não ou seja, que aí o cara se especializa, o cara só sabe arrumar cereais. Aí no dia que o cara da bebida falta e você precisa arrumar bebida, o cara não sabe arrumar bebida, porque o cara só sabe arrumar cereais. Então é importante que todo mundo saiba fazer um pouco de tudo, mesmo o cara não seja muito bom, mas o cara tem que saber fazer. Então é importante que você, ao longo, como líder, aprenda a fazer as pessoas aprenderem a fazer um pouco de tudo, dando polivalência para elas, para que, quem sabe, mais à frente elas também se tornem líderes. Eu acho que a habilidade mais única de um líder é a capacidade de formar novos líderes. Eu costumo dizer que para um líder poder crescer rápido, ele tem que ter a habilidade de formar outro cara igual a ele muito rapidamente, para que alguém possa substituí-lo, para ele possa continuar crescendo. E as pessoas não têm essa preocupação. Não é uma cultura comum. Não, que isso? No supermercado? Se der mole, o gerente não quer ensinar nada para ninguém para não perder o cargo. Porque tem medo de perder o cargo. E acaba centralizando tudo nele. E acaba não fazendo nada porque está tudo centralizado nele. Exatamente. E como engajar a equipe? O fato é que o time que trabalha para você precisa estar envolvido nas coisas e nas decisões, mesmo que não necessariamente o que eles vão falar você vai usar, mas você precisa envolvê-los. Por exemplo, a direção da empresa falou que a gente precisa aumentar a venda do hortifruti em 10%, que estamos 10% abaixo do aceitável. Aí o gerente fez a reunião com a direção, desceu, foi pro hortifruti, chamou o encarregado de hortifruti, chamou o time de hortifruti e falou assim: gente, precisamos... E aí ele lá já discutiu com a direção e disse: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal coisa, já definiu o que vai fazer. Aí ele desce para de venda e fala assim: fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. O bom líder vai descer e vai falar assim: e aí, gente, olha só.
Precisamos aumentar a venda do hortifruti, eu fui chamado a atenção, nossa venda está 10% abaixo que deveria, a gente tem que aumentar a venda em 10%, eu preciso muito de vocês. E aí eu queria saber de vocês, o que a gente pode fazer para aumentar as vendas? E aí se ninguém falar nada, se a pessoa, sei lá, listou 10 coisas que ela faria lá em cima para a diretoria, ela fala uma das coisas. Eu pensei aqui, a gente podia tentar fazer umas arrumações, melhores, melhorar nosso processo de arrumação. E aí eu vou ver, dependendo, para pagar um treinamento. Vou achar esse maluco do Leandro Rosado, ele tem um treinamento de layout, eu vou fazer a diretoria comprar um treinamento de layout para vocês. O que vocês acham? Legal e tal. O que mais a gente pode fazer? E aí você espera, quando o cara falar, você anota a ideia dele, mesmo que você não use. E se ele der uma das ideias que você vai dar, você fala, nossa, que excelente ideia. Vamos seguir essa ideia. Top da balada a ideia, vamos seguir ela. O que você está fazendo? Porque para o líder não é muito importante se ele está dando a ideia ou não, e sim que ele bata a meta com o time fazendo certo. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa simplesmente, nesse primeiro momento, fazer as pessoas participarem do processo decisório. Quando elas participam, o cara fala assim, ótima ideia, vamos fazer isso daí que você falou, você fez o cara estar junto contigo. E aí fica muito mais fácil, porque como foi ele que deu a ideia, ele vai executar. Sem contar que a pessoa da equipe fica mais animada, fica empolgada quando a ideia dela é ouvida. É isso. Dá quase uma upada de nível, o cara fica, caraca, que legal, né? Aí viu? Gostou da minha ideia. Fui eu. Pô. Então é importantíssimo esse envolvimento. Sim. Por exemplo, no dia D a gente costuma fazer uma reunião antes da abertura da loja, que tem como objetivo engajar, envolver os funcionários. Que nada mais é falar assim, cara, conto com você, posso contar? Pode. A pessoa precisa te dar um retorno fático, né? Sim. Eu posso contar contigo? Pode. Legal. Então vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, não sei o quê, e aí vamos para cima. Se você não cria esse engajamento, esse envolvimento, é você contra eles. Todos contra um. Então fica todo mundo contra você. Em vez de você ter um time que está puxando para o mesmo lado, o que você vai ter vai ser pessoas... quando eu tenho todo mundo puxando para o mesmo lado, você vai na mesma direção. Quando você tem pessoas puxando para lados diferentes, o que acontece é que cada um está puxando para um lado, parece um barco que você fica rodando ali. Sim. O barco não sai do lugar, porque cada um está puxando para um lado assim, o barco não vai para frente, nem para trás. Um está remando para cá, outro está remando para lá. Então você como líder tem que pegar e direcionar, usar a sua estratégia e direcionar a energia para que todos eles pensem na mesma coisa.